Eu vou conversar com a doutora Ana Priscila Soja, ela que é endocrinologista. E por que que uma endócrino aqui no Não Pire Respira? Porque a gente pode falar sobre várias situações de combate à ansiedade, à depressão, ao esquecimento e por que também não ao AVC? Eu vou perguntar para ela. Fica aqui, porque se tiver também alguma dúvida, você Ok, participa tô comigo, aqui. viu, Tiago? Tô aqui. Doutora Ana, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira Respira, o nosso programa semanal sobre saúde mental. Muito bom. E o assunto é sobre AVC, é isso mesmo? Não, a gente vai falar sobre saúde mental, doutora, em vários aspectos. Por que que eu convidei a senhora? Porque a gente sabe que a alimentação é muito importante, né? Não só para depressão, para prevenção de doenças como ansiedade. A senhora fala muito sobre menopausa também, né? E a gente sabe que as mulheres na menopausa costumam ter aqueles esquecimentos, a irritabilidade. Mas a gente pegando um gancho que, como amanhã também é o Dia Mundial do Combate ao AVC, a gente queria englobar esses problemas em relação à saúde mental com a área da senhora, né? Que é a endocrinologia. Com certeza, Patrícia. E o que é importante a gente ressaltar aqui, né, quando a gente fala de menopausa, que tanto do ponto de vista de saúde mental, ansiedade, depressão, que são sintomas que acontecem e muitas vezes antecedem em anos a menopausa, justamente por causa da mudança dos nossos hormônios, a gente também toma cuidado em relação ao AVC, já que você começou a pauta falando sobre isso. A gente sabe que a mulher que entra na menopausa, ela aumenta muito o risco cardiovascular. Ela vai ter uma alteração metabólica, ela tem um risco de aumento de pressão arterial e de colesterol. E isso, na verdade, aumenta o risco de infarto e AVC. Então, a importância desse cuidado, desse momento da menopausa, tanto da saúde mental, de aspectos emocionais, mas também da parte cardiovascular. E o Tiago, inclusive, estava entrevistando agora um médico que falou justamente sobre essa questão da pressão arterial, né, Tiago? É isso, doutora. Os cuidados que a gente tem que ter diariamente, né? E o doutor, inclusive, falou que a gente acaba deixando sempre para depois, né? Todas as questões de saúde, não, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, e nunca vai, né, doutora? Exatamente. E quando a gente fala de menopausa, às vezes a gente associa muito, né, por uma questão da nossa própria sociedade, que a gente vivenciou com as nossas mães e avós, a uma pessoa mais velha. E hoje a gente sabe que esse cuidado da menopausa, puxando o gancho que você trouxe, ele começa anos antes, né, nessa fase de climatério, quando a mulher ainda não tem alteração desse fluxo menstrual, aos 40, 45 anos, justamente para a gente também poder fazer uma medicina preventiva. Né? Então, trabalhar, seja através de reposição hormonal, seja através de não hormonal, com mudanças de estilo de vida, alimentação, e às vezes um suporte medicamentoso como necessário para que a gente controle esses fatores de risco. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre alimentação. A gente sabe que a alimentação é bem balanceada em relação aos combates aí à depressão, à ansiedade, também são decisivos, e principalmente nessa área aí, nesse momento aí onde a mulher atinge a menopausa, né? Eu queria que a senhora desse algumas dicas aí de alimentos que a gente precisa evitar nessa etapa aí da vida. Patrícia, desculpa, acho que ficou ruim a ligação. Vou falar um pouquinho mais sobre essas mudanças, e aí se vocês quiserem repetir a pergunta, me desculpa. Realmente ficou ruim, mas o que eu acho que é importante trazer para as mulheres, né, é quebrar um pouco o tabu dessa fase da menopausa, que elas possam falar mais sobre esse assunto com os seus médicos, para fazer esse trabalho preventivo e entender que muitas vezes esse suporte faz uma diferença significativa, tanto na qualidade de vida também, quanto na saúde dela, tá? Desculpa, Patrícia, se quiser me repetir a pergunta, realmente ficou muito ruim o áudio. Não, então, eu queria falar um pouquinho sobre a alimentação e a suplementação, inclusive que eu vi a senhora dando uma dica hoje, para melhorar a memória, que a gente sabe que nessa fase, as mulheres, elas, além de ficarem irritadas, muitas têm essa tendência à depressão, à ansiedade, elas também ficam com problemas de memória, não é isso? Exatamente, né? A gente até chama de fog mental, ou nevoeiro mental, que é justamente esse declínio cognitivo, muitas vezes essa dificuldade de pensar mais rápido, uma alteração de memória, que a gente sabe que pode acontecer por uma queda do estrogênio.
O estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele tem uma ação no nosso cérebro muito importante, em toda a parte do funcionamento cerebral. Então, é claro que muitas vezes, né, quando a gente percebe isso, é importante fazer para o médico, muitas vezes há uma indicação de fazer a reposição hormonal, mas a gente também tem outras formas, como alimentação e suplementos que você está trazendo, né? Então, todos esses alimentos que têm um efeito neuroprotetor, como, por exemplo, o ômega 3, como a folina, como a vitamina E, o selênio e alguns polifenóis, que é um nutriente que tem principalmente nas frutas vermelhas, eles têm esse efeito neuroprotetor, né? Eles conseguem, na verdade, muitas vezes melhorar junto com outras atividades, como, por exemplo, uma melhora da qualidade do sono, atividade física, todo esse corpo da mulher também em equilíbrio. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se isso tem a ver em relação a essa fase que as mulheres passam na menopausa, mas a parte inflamatória, ela tem muito a ver nesse sentido também, de uma dieta que precisa ser mais direcionada a esse momento. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, algumas mulheres, elas reclamam de problemas nas articulações, né, do corpo todo, como enrijecimento, dores. O que pode ser isso? Tem a ver com a menopausa? Tem a ver com essa fase? Tem a ver com a falta de hormônio? Tem a ver com a inflamação do corpo no geral? O que a senhora poderia falar sobre isso? Então, olha quanta coisa que acontece com a mulher na menopausa, né? São muitos sintomas, e isso que você trouxe é uma queixa realmente muito constante. Essas dores pelo corpo, essas dores generalizadas, uma fadiga muito importante. E a gente sabe que com a queda do estradiol, a gente tem uma predisposição a acumular gordura na região visceral, né? Então, essa gordura é mais inflamatória. Então, a mulher ela tem uma predisposição a ganhar peso, e que esse peso, muitas vezes, está localizado nessa região abdominal. Com isso, aumenta muito esses marcadores inflamatórios que pioram esse quadro de dor pelo corpo, esse quadro de fadiga, esse quadro de insônia. Então, a alimentação e a atividade física, eles entram como base, né, esse equilíbrio e bem-estar da mulher nesse momento, justamente para diminuir esse risco de inflamação, diminuir esse quadro de dores pelo corpo. E é claro que a gente tem outras propostas. Muitas vezes a gente tenta entrar com uma medicação que aumente a serotonina para melhorar o quadro de dor, porque tem mulheres que realmente abrem até um quadro de fibromialgia, um quadro muito intenso de dor crônica, e que isso acaba limitando a qualidade de vida. Muitas vezes a gente tenta entrar também com propostas como a reprodução hormonal, ou muitas vezes analgésicos, tá? Ou o sono, né? Dependendo, lógico, de cada caso, a gente sempre vai tentar de uma maneira mais natural, uma higienização do sono, uma melatonina, mas muitas vezes a gente vai ter que ser mais assertivo na proposta para colocar, né, esse quadro em equilíbrio quando a mulher ela chega com um quadro inflamatório, um desequilíbrio muito importante por causa da menopausa. Doutora, eu vou fazer uma última pergunta, mas eu estou rodeada de meninos aqui, agora só para eles verem o quanto a gente sofre, né? Isso mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Tiago? Olha o quanto a gente sofre. Eu imagino que você deve respeitar bastante a tua mãe, a tua... E, doutora, a gente está falando aqui de saúde da mulher, mas é importante também que os homens participem, né? Porque no caso se torna a saúde da família, né? Porque está todo mundo junto no mesmo barco, né? Doutora, tá ouvindo? Ana, a senhora ouviu? Deixa eu ver aqui. Doutora, tá ouvindo? Caiu a linha, Tiago? Não, ela está aqui ainda. Doutora, a senhora está ouvindo bem a gente? Eu vou ligar de novo, Patrícia, refazer aqui a ligação. Mas é importante isso de nós falarmos que, apesar de estarmos falando de saúde da mulher, o homem também participa. É o pai, é o marido, é o filho, é o sobrinho, é o irmão, todo mundo está nessa, né? Não, e justamente por conta dessa fase que afeta demais a questão de qualidade de sono, a qualidade da irritabilidade também da mulher. As mulheres, elas ficam mais afiadas aí. Caiu a linha. Tudo bem, a gente vai deixar para uma próxima, mas eu queria agradecer aqui no ar a participação da doutora Ana Priscila Soja, que é endocrinologista. A gente faz o convite numa próxima, que eu tenho que entregar aqui para a programação. Tiago, obrigada. Com certeza o Não Pira e Respira para a semana que vem. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre essas questões realmente que tem tudo a ver. A gente precisa ser esse canal aí com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador, de ajuda, né? Porque a gente tenta trazer alguns profissionais aqui para poder a gente tratar
alguns assuntos de suma importância, como é a saúde da mulher. Obrigada, Tiago. Até semana que vem, Patrícia. Se Obrigado. Deus quiser. Tchau, gente. Bom fim de semana.